Opa, pessoal, beleza? Hoje, dando continuidade aí ao nosso curso de Química Orgânica, nós vamos dar uma olhada nas séries de hidrocarbonetos. Na realidade, né, séries de hidrocarbonetos é mais um pretexto para falar do que eu realmente quero falar, que é sobre a estimativa de, de fórmulas químicas de compostos orgânicos, né? Isso é uma coisa que facilita um pouco a interpretação de vocês, vai facilitar um pouco quando vocês virem exercícios, eu espero, e vai dar uma boa base para a gente falar das séries de hidrocarbonetos depois. As séries de hidrocarbonetos são coisas muito simples, vocês vão ver, mas a parte mais interessante para mim, e que para mim ajuda todas essas outras partes que a gente viu anteriormente e ajuda em alguns exercícios que a gente pode fazer, que é a da parte de estimativa de fórmulas químicas, eu considero bastante interessante. Eu considero bastante legal, tá bom? Então, vamos lá. Então, estimativa de fórmulas químicas, certo? A gente viu que alcanos possuem uma determinada fórmula, que é CnH2n mais 2. A gente viu que alcenos possuem uma outra fórmula, que é CnH2n. Nós vimos que alcinos possuem uma outra fórmula, que é CnH2n menos 2. Aí vocês olham isso e vocês falam, poxa, são umas fórmulas, né? Mas, pô, como é que, né? Da onde vem essa fórmula? Como é que a gente realiza essa generalização? Bom, isso se dá pelas regras de Kekulé que eu falei no começo, na primeira aula de química orgânica que a gente teve, que era que o carbono ele é tetravalente e ele forma cadeias. Então, vamos observar um caso aqui. Nós temos duas moléculas de metano, por exemplo, certo? As duas moléculas de metano possuem um carbono central que realiza quatro ligações covalentes com hidrogênios, está certo? Agora, observem que, se a gente fizer uma ligação carbono-carbono, nós iremos perder dois hidrogênios, tá certo? Então, no início, nós iniciamos com CH4 de um lado, CH4 de outro, tá certo? Como a gente vai juntar as moléculas, a gente poderia somar as fórmulas químicas, certo? Então, nos daria C2H8, certo? Só que, como estamos tirando os hidrogênios para realizar uma ligação entre carbonos, ou seja, realizar uma cadeia entre carbonos, nós iremos jogar fora dois hidrogênios, tá certo? Então, observem que a gente teria uma fórmula C2H6. Por quê? Porque dois hidrogênios, ou seja, esses dois elétrons do carbono, eles vão ficar ligados um com o outro e não mais com hidrogênios, tá certo? Beleza, interessante. Mas e agora, o que acontece se a gente adicionar mais um carbono nesse meio? Vamos supor, eu vou colocar um carbono nesse cantinho direito aqui. O que acontece? Eu adicionar mais um carbono nesse cantinho direito, nós vamos ter um C3H8. Novamente iremos adicionar essa fórmula, C2H6, a um CH4, daria um C3H10, só que, como iremos realizar uma ligação entre carbonos, nós vamos ter que jogar fora os hidrogênios que estão aqui no meio. Como a gente está ligando um carbono a outro, nós estamos jogando fora dois hidrogênios, pois cada carbono vai estar ligado a um hidrogênio. E vai estar formando um C3H8, tá certo? E se vocês observarem, se vocês isolarem esse carbono aqui do meio, vocês vão ver que é esse polo do lado esquerdo e esse polo do lado direito nada mais é do que um C2H6. Logo, quando a gente adiciona uma molécula, a gente adiciona um novo carbono, é o equivalente a falar que a gente está adicionando mais um CH2 na molécula, tá certo? Então, sempre que a gente for adicionando, vamos supor, se a gente adicionar mais um carbono, ligar mais um metano aqui no canto, vai ser como se a gente só tivesse adicionado um CH2 na fórmula. Vocês conseguem observar isso? Vocês conseguem observar que essa molécula aqui, ó, se você separar esses dois carbonos e esse carbono terminal aqui, nada mais é do que o C3H8, e quando a gente adiciona mais um carbono, a gente está adicionando, por exemplo, um carbono aqui no meio, que vai ser um carbono com dois hidrogênios. Então, basicamente daí que vem a fórmula dos alcanos, tá certo?
Então, sempre que a gente está adicionando um carbono, a gente está tirando 2 hidrogênios. Por quê? Porque o hidrogênio que vai estar aqui e o hidrogênio da outra molécula que vão fazer essa ligação vão ser removidos, tá certo? Observe que a mesma coisa acontece se a gente, em vez de colocar nessa cadeia principal, se a gente colocar um metano, né, um radical metil, num carbono do meio. A gente vai estar tirando um vai estar tirando 2 hidrogênios. Aqui ia ter um hidrogênio ligado e aqui ia ter um hidrogênio ligado. Então, da mesma forma, como a gente vai estar colocando um carbono como se fosse uma ramificação, a gente vai obter a mesma fórmula estrutural. Por quê? Porque sempre que a gente adiciona carbonos em um alcano, a gente vai estar sempre eliminando 2 moléculas de hidrogênio, independente da posição que a gente colocar. Tá certo? Então, sempre que a gente tiver um alcano, você não precisa ficar pensando assim, se alguém falar: "Ah, você tem um alcano de 5 carbonos", você não precisa se preocupar com ramificação, você não precisa se preocupar com nada. A posição de cada, carbono, se ele tem um carbono, terciário, secundário, quaternário, nada. Vocês podem simplesmente pensar naquela fórmula CnH2n mais 2, tá certo? Agora, observem que o que acontece com relação àquele nosso primeiro composto, ou seja, com esse aqui, se a gente realizar uma ligação dupla entre eles? Bom, vocês vão perceber que quando a gente realiza uma ligação dupla entre carbonos, a gente vai estar eliminando mais 2 hidrogênios. Então, nesse caso, a gente tinha 2 hidrogênios aqui, vamos supor esses 2 de lado, e esses hidrogênios vão sair para que os carbonos aqui realizem uma ligação dupla, tá certo? Então, quando você realizar uma ligação dupla, você vai estar tirando mais 2 hidrogênios, tá certo? Acho que deu para entender, né? E agora, se a gente adicionar um metano aqui nessa fórmula, o que vai acontecer? Bom, se a gente adicionar um metano nessa fórmula, vejam que a gente nada mais vai estar fazendo do que adicionando um CH2. Por que adicionando um CH2? Isso porque nós iremos jogar fora esse hidrogênio, tá vendo? A gente vai jogar fora esse hidrogênio, vai ficar com CH3 e vai estar adicionando mais um CH3. Por que um CH3? Porque é um CH4 que a gente vai ter jogado fora um hidrogênio. Então, CH3 com mais CH3, C3H6, tá certo? E agora observem, se eu adicionar mais um carbono aqui nesse canto, vejam que essa fórmula aqui, a gente vai ter esse polo esquerdo aqui, que vai ser exatamente igual a esse polo esquerdo aqui, e esse polo direito aqui, que vai ser exatamente esse polo direito aqui. Então, quando nós adicionarmos mais um carbono, ele vai entrar na fórmula de CH2. Isso vai acontecer sempre. Sempre que a gente adicionar mais um carbono, mais um CH2, mais um carbono, mais um CH2. E vocês vão observar que se a gente adicionar mais um carbono nesse composto de 4 carbonos, ele vai ser um C5H10. Se a gente adicionar mais um carbono, vai ser um C6H12. E assim por diante, tá certo? E o que acontece se eu adicionar, em vez de adicionar mais um carbono, eu adicionar mais uma ligação dupla aqui nesse carbono. Então, em vez de, né, ter uma ligação simples desse carbono com esse carbono, eu vou adicionar uma ligação dupla. O que acontece é que nós vamos ter que eliminar esse hidrogênio e eliminar um hidrogênio desse outro carbono para formar essa ligação dupla. Então, nós vamos remover mais 2 elétrons, tá certo? Eu acho que Ah, tá. E outra coisa que vocês também podem observar é que, se a gente fechar uma cadeia carbônica, a mesma coisa vai acontecer. Vamos supor que a gente tem uma cadeia carbônica com 4 carbonos aqui, tá certo? E agora nós queremos fechar essa cadeia e queremos fazer um ciclo, ou seja, nós vamos ligar este carbono a este carbono aqui. O que vai acontecer? Ao ligar um carbono com o outro, a gente vai ter que eliminar os hidrogênios e vai formar esse quadradinho aqui, esse ciclo, e vai formar uma fórmula em que a gente vai perder 2 hidrogênios, ou seja, vai ser um C4H8.
Então, assim, o que vocês perceberam? Eu imagino que vocês tenham percebido alguma coisa nessa nessa nossa conversa aqui. O que a gente percebe é que, primeiro, os alcanos eles são como se fossem os básicos, né, é o mais simples possível. Então, a partir do alcano, a gente pode ir adicionando ou retirando elementos por conta dos seus componentes, tá certo? Então, por exemplo, se a gente tem um alcano aqui, vamos supor, esse alcano C3H8, o que a gente viu aqui atrás, aqui na frente, sobre ligações duplas? E quando a gente realiza uma ligação dupla, a gente perde 2 hidrogênios, tá certo? Então, se eu te falar que eu tenho um composto de 3 carbonos com uma ligação dupla, o que vocês podem pensar? Vocês podem simplesmente pensar: "Ah, eu tenho um composto de 3 carbonos". Então a primeira coisa que você vai fazer é jogar um alcano. Qual seria um alcano de 3 carbonos? Seria o C3H8. Agora vamos supor que eu fale: "Ah, então ele tem uma ligação dupla". Então o que que você vai fazer? Você vai só retirar um dos, 2 hidrogênios aqui, ficando com C3H6, tá certo? E isso pode ir adiante, por exemplo, agora se eu falar em vez de uma ligação dupla, você vai ter 2 ligações duplas. Bom, se você tiver 2 ligações duplas aqui no meio, o que vai acontecer é que ele vai perder, em vez do que só 2 hidrogênios, ele vai perder 4 hidrogênios, tá certo? Então, em vez de ser um C3H8, ele vai ser um C3H4, ou seja, ele vai ser esse composto aqui, um C3H4. Vocês entenderam? Então, a ideia que eu estou querendo passar para vocês é que vocês não precisam saber da fórmula estrutural perfeita, vocês não precisam olhar a fórmula estrutural perfeita para saber qual é o composto, entendeu? Se eu jogar para vocês um composto qualquer, só falando assim: "Ah, ele tem 10 carbonos, ele tem uma ligação dupla, ele tem uma amina", e assim por diante, vocês conseguem estimar mais ou menos qual vai ser a fórmula molecular dele. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que a gente tem um composto de 10 carbonos, tá certo? E a gente tem 2 ligações duplas e uma ligação tripla. Qual vai ser a fórmula molecular desse carbono, desse composto? Então é simples. Como eu disse, inicie com alcano, então você vai ter um alcano de 10 carbonos, vai ser um C10H22, daquela fórmula que a gente viu, CnH2n mais 2, e a gente vai tirando as coisas de acordo com os componentes, tá certo? Então vamos supor, a gente está falando que tem 2 ligações duplas. Se nós temos 2 ligações duplas, quantos hidrogênios ele vai ter perdido? Ele vai ter perdido 4 hidrogênios, certo? Pois uma ligação dupla, como a gente viu, uma ligação dupla nos faz perder 2 hidrogênios. 2 ligações duplas nos fazem perder 4 hidrogênios. Então, isso aqui vai passar de um C10H22 para um C10H18. E uma ligação tripla? Quantos quantos hidrogênios nós vamos perder numa ligação tripla? Simples. Vamos supor que aqui, em vez de ter uma ligação dupla, nós tivéssemos uma ligação tripla. O que a gente ia ter que fazer? A gente ia ter que perder esse hidrogênio e esse hidrogênio, para fazer uma ligação tripla. Aí a gente ia ter o C2H2, tá certo? Então, quando a gente tem uma ligação tripla, a gente perde, por ligação tripla, 4 hidrogênios, tá certo? Então, a gente passaria de C10H18 para C10H14. Interessante, né? Então, observem que, principalmente para os alcanos mais simples, isso é mais fácil ainda. Sempre que te perguntarem: qual a fórmula molecular de um composto com 8 carbonos, 2 ligações triplas e 2 ligações simples. Vocês conseguem fazer essa fórmula molecular só a partir disso aqui. Você pode iniciar com um alcano de 8 carbonos e tirando 2 hidrogênios para cada ligação dupla e 4 hidrogênios para cada ligação tripla. Simples assim. Isso é bom, porque às vezes você está na prova do vestibular e você não quer ter que contar um por um, que pode levar a erro, isso muitas vezes leva a erro. Você sabendo, olhando a fórmula e falando: olha, a molécula tem 8 carbonos, tem 2 ligações duplas e 2 ligações triplas. Você consegue facilmente estimar dessa maneira, tá certo? Mas, Breno, e compostos mais complexos?
Como é que a gente vai fazer com relação a isso? Então tá, eu listei aqui os principais compostos que a gente viu, tá certo? E agora a gente vai dar uma olhadinha para cada um deles, o que acontece. Como que a gente poderia fazer uma estimativa de fórmula química se eu falasse que, ele é um, digamos assim, um composto de 5 carbonos e ele tem uma função álcool, ele tem um OH em algum lugar. Como é que você faria esse tipo de estimativa? É bastante simples. Então vamos ver de um por um aqui. Vamos supor, você vai ter um composto de 2 carbonos e um álcool. Vocês observem que quando a gente adiciona um álcool, a gente está adicionando um OH, tá certo? Então, quando você adiciona o O aqui no lugar do H que tinha, você vai tirar aquele hidrogênio que estava aqui previamente e vai entrar um O. Mas se observem que o H que você tirou, o hidrogênio que você tirou, ele volta logo aqui, tá certo? Então, o que que isso significa? Isso significa que quando a gente tiver um álcool, a gente vai estar adicionando na fórmula molecular somente um oxigênio. Ele não muda o número de hidrogênios da fórmula, tá certo? Isso é um pouco interessante para fazer exercícios. Já o éter, a gente observa o mesmo comportamento. A gente está colocando no éter, a gente tem um oxigênio como um heteroátomo, tá certo? Mas vocês observem que ele não retira, não perde nenhum hidrogênio quando você adiciona um éter, tá certo? Então, quando você adiciona um éter, a gente vai obter a mesma fórmula química, uma fórmula química semelhante do que o álcool, tá vendo? É a mesma fórmula química. O que muda vai ser a posição do oxigênio. Certo? Então, por exemplo, se eu falar para vocês: eu tenho um éter que tem 5 carbonos, né, e ele é da função éter, ou seja, ele tem um oxigênio como um heteroátomo. Como é que você vai fazer para estimar a fórmula, molecular desse éter? Bom, você vai fazer um alcano de 5 carbonos e só colocar um oxigênio no final. A mesma coisa vai ser quando a gente tiver um álcool com 5 carbonos e tem uma função álcool, ou seja, tem uma hidroxila. Bom, vai ser a mesma coisa, vai ser um alcano, que você só vai adicionar um oxigênio no final, tá certo? Essa vai ser a fórmula química dele, muito simples. Agora um aldeído, o que que vai acontecer com o aldeído? Bom, como vocês lembram, o aldeído é o CHO, ou seja, um C, dupla O e um H. Como nós temos uma dupla O, nós temos uma ligação dupla entre carbono e oxigênio, vejam que isso aqui eram anteriormente hidrogênios, certo? Ou seja, se nós não tivermos um aldeído, nós teríamos isso aqui como uma ligação simples com hidrogênio, isso aqui como uma outra ligação simples com hidrogênio, tá certo? Então, como o nosso oxigênio ele está substituindo dois hidrogênios, nós vamos ter que adicionar um oxigênio na fórmula e retirar dois hidrogênios, certo? Simples assim. Então, por exemplo, se eu falar para vocês, eu tenho um aldeído de 10 carbonos, alcano de 10 carbonos, tira 2 hidrogênios e adiciona um oxigênio, tá certo? Simples assim. Acetona. Acetona, lembrem-se que a gente não pode ter uma cetona de 2 carbonos, tá? A acetona, ela é um C dupla O, ou seja, é um carbonila entre 2 carbonos, certo? Sempre isso. Então, cetonas têm que ser no mínimo de 3 carbonos, tá certo? Mas, observem, vai ser a mesma coisa aqui. Se a gente tiver aqui um uma cetona de 3 carbonos, observem que a gente vai perder esses hidrogênios e vai trocar por um dupla O, ou seja, por uma ligação dupla com um oxigênio. Logo, a fórmula vai ser C3H6O. Só deixa eu consertar aqui, né, já para não causar dúvida. C3H6O. Ou seja, a mesma coisa que vai acontecer quando a gente tiver o aldeído, vai acontecer quando a gente tiver acetona, tá certo? A gente vai perder 2 hidrogênios e vai adicionar um oxigênio no final. Um ácido carboxílico, como é que vai ser? Bom, vamos observar. O ácido carboxílico ele é bem parecido com o aldeído, ou seja, a gente tem uma ligação dupla com o oxigênio aqui, em que a gente vai perder 2 hidrogênios, tá certo? Mas
observem que a gente também tem um oxigênio aqui embaixo, e no aldeído a gente teria um hidrogênio, tá certo? Só que, como a gente tem um oxigênio e um hidrogênio, é como se a gente só tivesse, né, colocado esse hidrogênio aqui para o lado e colocado um oxigênio entre ele. Então, da mesma forma, nós iremos perder somente 2 hidrogênios com relação ao alcano e iremos adicionar 2 oxigênios, tá certo? Então, a diferença entre um aldeído e uma cetona, se você for pensar dessa maneira, seria só a adição de 2 oxigênios no final, tá certo? E por fim, uma mina. Uma mina, quando a gente colocar uma mina, principalmente uma mina primária aqui, bom, vocês observem que ela vai estar substituindo o hidrogênio, tá certo? Só que ela traz 2 hidrogênios juntos. Então, como ela tirou um hidrogênio, mas trouxe 2, nós vamos somar um hidrogênio na fórmula. Então, uma mina, por exemplo, se alguém falar: você tem um composto que tem uma mina e 7 carbonos, você faz um alcano de 7 carbonos, adiciona um hidrogênio e adiciona um nitrogênio, tá certo? Então isso, gente, é para vocês verem como são as fórmulas, a estimativa de fórmulas químicas, tá? Por que eu falo isso? Porque existem exercícios de química, de vestibular, em que eles vão dar só, por exemplo, uma fórmula como essa e falar C2H6. Ó, isso é o quê? Pode ser um éter? Pode ser um álcool? Pode ser um aldeído? Então, basicamente, essa observação que a gente está fazendo aqui permite com que a gente pense isso, permite com que a gente faça essa reflexão de como é feita a estimativa de fórmulas químicas e para, se cair no vestibular, vocês consigam ter essa noção, que vocês consigam pensar, pô, já tive essa aula, já pensei nisso, eu acho que eu consigo resolver, tá certo? E isso é normal, cair um C2H4O. Isso é o quê? Isso pode ser um éter? Não pode ser um éter. Pode ser um álcool? Não pode ser um álcool. Mas pode ser um aldeído, pode ser uma cetona, tá certo? Então é só para vocês verem que vocês podem realizar esse tipo de pensamento na hora, tá? Lembrem-se, sempre que você tiver um composto químico, você pode estimar a fórmula química dele se você souber o número de carbonos e quais são os radicais, quais são as funções dele. Se você sabe disso, você sabe qual é a estimativa de fórmula química, tá certo? Era isso que eu queria passar nessa primeira parte da aula para vocês. Então vamos ver alguns exercícios. Esse primeiro exercício aqui é exatamente aquele que eu falei que costuma cair. Certo composto tem fórmula molecular C3H8. Ó, ele pode ser o quê? Bom, C3H8, ignora o O inicialmente. C3H8, ele é a fórmula de um alcano? Ele é a fórmula de um alcano, né? É um alcano de três carbonos. Se vocês pensarem, um alcano de 3 carbonos, isso vai ser um C3H2N, ou seja, H2 vezes 3 mais 2. Então, é C3H8. Então, a gente observa que ele só adicionou um oxigênio. Bom, dessas funções aqui que a gente viu, qual delas só adiciona um oxigênio? Ou seja, em qual delas não há perda de hidrogênios? A gente viu que quando a gente tem uma amina, a gente ganha um hidrogênio. Quando a gente tem um ácido carboxílico, a gente perde 2 hidrogênios. Mesma coisa com cetona, a gente perde 2 hidrogênios. E mesma coisa com aldeído, a gente também perde 2 hidrogênios. Então, as duas únicas funções que podem ser é álcool e éter, que eles não substituem nenhum hidrogênio, eles não retiram nenhum hidrogênio. E para vocês se lembrarem com isso com mais facilidade, lembra? Ligação dupla sempre perde hidrogênio. Quando nós temos éter e álcool, nós não temos ligações duplas, tá certo? Mas aldeído tem ligação dupla, perde hidrogênio. Cetona tem ligação dupla, perde hidrogênio. Ácido carboxílico tem ligação dupla, perde hidrogênio. Então, qual que vai ser a resposta disso? Bom, a resposta vão ser funções que não têm ligação dupla, ou seja, funções que a gente só está adicionando um oxigênio. A gente não está retirando nenhum hidrogênio para adicionar esse oxigênio. Então, isso vai ser o álcool ou o éter, tá certo? Agora vamos ver a fórmula geral dos ácidos acíclicos, saturados
e dicarboxílicos. Bom, acíclicos significa que ele tem uma cadeia aberta. Saturados significa que ele não tem ligações duplas nem triplas, ou seja, são só ligações triplas. E dicarboxílicos, ou seja, tem dois ácidos carboxílicos. Ou seja, vai ter num ponto vai ter um ácido carboxílico, ou seja, um CO, C dupla O, OH, e do outro lado vai ter um outro C dupla O, OH, tá certo? Qual que vai ser a fórmula geral disso? Então vamos lá. Quando a gente vai ver fórmula geral, a gente começa com o quê? Sempre com os alcanos. Então, para começar a fórmula geral desse ácido, nós vamos ter um alcano. O alcano vai ter fórmula CnH2n mais 2, tá certo? Agora pensem que a gente está adicionando um ácido carboxílico. Lembra, quando a gente adiciona um ácido carboxílico, a gente tira dois hidrogênios e adiciona um oxigênio. Então, se a gente tiver só um ácido carboxílico, a gente vai ter um CnH2nO2. No entanto, a gente está adicionando dois ácidos carboxílicos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar mais dois hidrogênios e adicionar mais dois oxigênios. Então, a gente vai ter um CnH2n menos 2O4. A resposta é a letra E, tá certo? Bom, vocês poderiam resolver isso de outra forma. Se vocês quisessem, vocês podem desenhar um diácido carboxílico, bem simples, sabe? Vocês podem colocar um C dupla O ligado com outro C dupla O e vocês vão ver, conseguir estimar essa fórmula. Entretanto, vocês veem como é fácil realizar esse tipo de estimativa? Sabe, assim, você sabe o que é um C dupla O, OH, você sabe o que ele vai perder de hidrogênio, você só diminui aquilo da fórmula do alcano, você vai chegar na resposta correta, tá certo? Então vamos ver aqui só um último exercício dessa parte. Observe as fórmulas dadas a seguir de quatro substâncias químicas. Bom, a gente vai ter aqui um oxigênio como heteroátomo, isso aqui vai ser um éter, certo? Isso aqui a gente vai ter um CH3COH. Bom, vocês observem, vocês vão olhar e falar: isso aqui é um álcool? Será que é um álcool?" Não, não é um álcool. Por quê? Observem que aqui a gente vai ter um CH3, tá vendo? Ele vai estar ligado a um carbono, e esse carbono vai estar ligado a um OH? Não, o carbono ele precisa fazer 4 ligações, tá certo? Então, como ele tem que fazer 4 ligações, obrigatoriamente ele vai ter que fazer 2 ligações com o oxigênio e uma ligação com o hidrogênio. Então isso aqui não é um álcool, isso aqui é um aldeído, tá certo? Já aqui, a gente vai ter um CH3, CH2, CO, CH3. Novamente, esse CO ele vai estar ligado tanto ao CH3 quanto ao CH2. Para ele formar a regra do octeto dele, ou seja, para ele fazer suas 4 ligações, ele vai ter que ter 2 ligações com oxigênio, tá? E por fim, a gente vai ter um CH3 ligado a um COO. COO normalmente é ácido carboxílico. Entretanto, a gente observa que aqui não tem um H, e sim um CH3. Ou seja, o H ele foi substituído por outro radical carbônico. Isso é o que então? Isso não é um ácido carboxílico, isso é um éster, tá certo? Então a resposta é a letra A. Beleza. Agora, para acabar a aula de hoje, como disse, é uma aula relativamente curta, nós vamos ver o que são séries homólogas, isólogas e heterólogas. Séries homólogas, começando por elas, são basicamente séries da mesma função orgânica, diferindo de um CH2. Ou seja, são séries que variam no comprimento da molécula. Então, basicamente, todos os alcanos são considerados uma série homóloga, todos os alcenos são considerados séries homólogas, todos os alcinos são considerados séries homólogas. Por quê? Porque, basicamente, séries homólogas são uma série em que você tem uma função orgânica e você só adiciona mais carbono nela. Então, tá vendo? A diferença da primeira e da segunda é que a gente adicionou um CH3. A diferença da segunda e da terceira é que a gente adicionou mais um CH3, ou seja, a gente está adicionando mais um carbono. Mas observem que, como eu disse para vocês,
o que a gente está adicionando, ele vai sempre aparecer no meio, tá vendo? Então vai ser um CH2, ou seja, a diferença de um para o outro é um CH2. Não confundam, agora eu percebi que eu falei para vocês, que eu falei: "Ah, a gente está adicionando um CH3, está adicionando um CH3, está adicionando um CH3". Mas não confundam, não se esqueçam que a gente falou, que quando a gente adiciona os carbonos, a gente está sempre adicionando CH2, tá certo? Por quê? Porque a gente vai estar sempre perdendo 2 hidrogênios quando a gente está adicionando carbonos, tá certo? Então, por exemplo, a gente vai ter um C2H6, adicionar mais um CH2, C3H8, adicionar mais um CH2, C4H10, tá certo? Então, observem isso. Como a gente está somente aumentando o comprimento da cadeia carbônica, a gente está adicionando somente um CH2. E a mesma coisa a gente vai observar aqui quando a gente tiver um alceno, tá? Esse aqui é o alceno mais simples que tem, o C2H4. Quando a gente adiciona mais um carbono, a gente vai estar adicionando mais um CH2 na fórmula. Ou seja, vai ficar um C2H4, C3H6, mais um CH2, C4H8, e assim por diante. E a mesma coisa pode ser dito para funções orgânicas mais complexas. Se a gente tem, por exemplo, um ácido carboxílico, CH2O2, vamos aumentar ela de tamanho, C2H4O2. Isso aqui vai formar uma série homóloga, ou seja, são compostos com a mesma função, só que de comprimento de cadeia diferente, tá certo? E agora o que são séries isólogas? Séries isólogas são séries com o mesmo número de carbonos, mas que diferem entre si pelo número de hidrogênios. Ou seja, vamos supor que a gente tem um alcano de 4 carbonos, tá certo? Agora, uma série isóloga desse alcano vai ser se a gente fizer uma ligação dupla. Quando a gente faz uma ligação dupla, a gente perde 2 hidrogênios, lembra? Então, aqui a gente vai ter o mesmo número de carbonos, entretanto de uma função diferente. Ele vai deixar de ser um alcano e vai virar um alceno. A mesma coisa a gente poderia dizer se a gente, em vez de adicionar uma ligação dupla, a gente fechasse um ciclo desse alcano aqui. Se a gente fechasse um ciclo desse alcano, a gente também obteria o C4H8, e seria mediante a perda de um hidrogênio. O alcino, esse alcino aqui que a gente está observando, ele também vai fazer parte dessa série isóloga. Por quê? Para passar desse alceno para esse alcino, ou seja, da ligação dupla para a ligação tripla, a gente vai ter que obrigatoriamente perder mais 2 hidrogênios, tá certo? Então, séries isólogas são aquelas séries em que a diferença entre os compostos é meramente um H2, ou seja, a gente vai estar perdendo ou ganhando H2. Isso vai formar uma série isóloga, tá certo? E por último, uma série heteróloga. Uma série heteróloga, ela possui compostos com o mesmo número de átomos de carbono, mas que possuem funções diferentes com heteroátomos diferentes. Ou seja, funções que possuem alguns heteroátomos, tipo, alguns átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Então, por exemplo, se a gente tiver um alcano simples de 2 carbonos, se a gente trocar um hidrogênio por um álcool, ou seja, se a gente formar um OH, observem que a gente vai ter a mesma fórmula química, exceto o oxigênio. Então, esses vão ser os famosos heterólogos. A mesma coisa pode ser observada se a gente tiver um aldeído com 2 carbonos, que vai formar o C2H4O, e um ácido. Quando a gente tem um aldeído e um ácido, a única coisa que modifica é esse H que vai ser substituído por um OH. Então, na fórmula, vocês vão observar que nós estamos adicionando somente um hidrogênio a mais, um oxigênio a mais no final. Então, essas vão ser séries heterólogas, ou seja, são funções com o mesmo número de átomos de carbono, entretanto, possuem funções diferentes. No caso, um aldeído, outro ácido. Tá certo? Então vamos ver rapidinho esses dois exercícios para acabar a aula de hoje. Com relação aos compostos abaixo, aqui à esquerda, é correto afirmar que as sequências horizontais e verticais representam séries? Bom, vamos ver as sequências horizontais.
nós temos um C2H6, C2H4, C2H2. Ou seja, observem que eles não são da mesma função e eles diferenciam entre si pelo número de hidrogênios. Quando temos compostos que não são das mesmas funções, mas só mudam o número de hidrogênios, elas são ditas isólogas. Agora, se observarmos as verticais, nós observamos que eles possuem números diferentes de hidrogênios, de carbonos, perdão, e eles são todos da mesma função. Se você observar, C2H6 é um alcano, C3H8 é um alcano, C4H10 também é alcano. Então, ela é uma série dita homóloga, tá certo? Por fim, dentre os compostos, 1 CH4, 2 CH, C2H6, etc. Não vou ler todos, que vai ser muito maçante para vocês. Quais os que pertencem a uma série homóloga? Ou seja, série homóloga são basicamente séries que possuem o mesmo número de desculpa, que são, da mesma função, entretanto que são diferentes entre si, por quê? Pelo comprimento da cadeia carbônica. Então nós temos que observar séries que possuem essas 2 características. Então vamos começar pelo CH4. 1, CH4. Ele possui algum que forma série homóloga com ele? Sim, o 2, o C2H6. Agora vamos ver, ele tem um C3H8 que ele vai formar uma série homóloga? Tem, número 4, C3H8. Depois do C3H8 seria o quê? C4H10. Opa, tá aqui, o C4H10. Tem o C5H12? Tem o C5H12, tá aqui. Então a gente já sabe que o 1, o 2, o 4, o 6 e o 9 formam uma série homóloga. Tem essa opção? Tem. A letra D possui essa série homóloga. Então essa é a resposta certa. Então, pessoal, a aula de hoje era isso, bem curtinha, mas era só para deixar claro esses pontos, tá? Deixar bem claro para vocês, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. É uma aula relativamente difícil, então eu imagino que vocês tenham dúvida. Então, não tenham medo de entrar em contato comigo para tirar essas dúvidas, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.